Oi, gente, eu sou a Gabriela Moia, do Criando Nossa Realidade. E hoje a gente vai fazer uma entrevista muito linda, muito especial, que é com o Milton Scarlatti, que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Ele é um grande psicólogo, acupunturista, grande estudioso da medicina chinesa, da homeopatia, da fitoterapia, da bioenergética. Então, e ele também é muito um autodidata dos grandes mestres. Ele estudou, fez milhões de anos, acho que faz 30 anos que ele pesquisa e traz isso em aulas com seus alunos, que eu sou uma delas. Faz também atendimentos em terapia e é uma experiência muito interessante conhecê-lo, conviver com ele e aprender o que ele tem para trazer, que sai um pouquinho da casinha do que a gente aprende hoje. A gente vai falar com o Milton. Então, que você contasse um pouquinho da sua história e a gente vai entrando nos pontos principais que a gente trabalha. E hoje, especificamente, a gente vai falar principalmente desses assuntos relacionados à saúde e à energia. Então, a gente vai abordar a medicina chinesa, abordar a bioenergética, que são tudo coisas que eu tenho praticado na minha vida, tenho visto as diferenças, as evoluções e a eficácia. Então, por isso que eu queria até que a gente conversasse para trazer isso. Tipo, a gente não está falando de teoria, a gente está falando de prática! Então me conta, Milton, quem é você e o que você está fazendo aqui na Terra? Essa é a pergunta que ele faz pra gente na aula. Puxa, é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. Por isso que toda semana você faz ela. Por isso. Na realidade, todo ser humano que vem à Terra tem extrema dificuldade de se identificar, tem muita dificuldade de saber quem ele é e por que ele está aqui no planeta. Aliás, nós mal temos conhecimento e reconhecimento de que nós vivemos num planeta vivo, num planeta em transformação, num planeta que está o tempo todo nos oferecendo possibilidades e, infelizmente, a nossa civilização, vem destruindo esse planeta. Então, você perguntou e está querendo saber sobre saúde, sobre a saúde humana, e é fundamental que a gente aprofunde esse tema, não é verdade? Sim. Quem é você? Então, eu estou nesse momento, aos meus 74 anos de idade, com um consultório de psicologia, de acupuntura, onde eu recebo os clientes que me procuram para ajudar as pessoas a transformar suas vidas. Invariavelmente, quem procura um acupunturista é porque está com dor, dor física. Já transitou por várias tratativas, vários tratamentos e muitas vezes o insucesso faz com que as pessoas procurem um acupunturista. A acupuntura, ela não é vista como preventiva pela população, não é vista como algo que pode curar efetivamente. Ela é sempre procurada num último estágio, num desespero. E as pessoas não compreendem direito esse processo. Mas, ao longo da minha experiência, de muitos anos, porque já nos anos 70 eu fui buscar um acupunturista para me tratar. Tratar uma dor. Para tratar de uma dor física, uma dor na alma. Porque eu estava muito triste em função da morte da minha mãe. Quantos anos você tinha? Minha mãe morreu em 69 e eu estava assim desesperado, angustiado. Então eu fui buscar tratamento. E desde cedo eu compreendia que a psiquiatria, o tratamento medicamentoso, não estava dando resultado para mim. Eu já estava em tratamento psiquiátrico, mas sem resultado objetivo. Então eu fui buscar na acupuntura, na homeopatia, essas disciplinas que são consideradas alternativas, e eu não as considero alternativas. Para mim, essas práticas são fundamentais e tomara que a população brasileira e humana adotasse mais essas práticas. Certamente nós teríamos maior saúde.
E você, aí, vou falando nessa sua dor, assim, né? A gente procura realmente a sair da cura sempre quando tem algum trauma, né? Algum Sim. grande momento de dor. Infelizmente. E aí você foi, só para trazer até onde você chegou hoje, você se interessou, né? Na verdade você foi buscar por uma dor, aí você começou a se interessar por isso e começou a pesquisar, Sim. a trabalhar com isso, e depois você foi estudar para trabalhar com, ajudando as outras pessoas a trabalharem as dores dela. Não era meu objetivo buscar para trabalhar. Eu nunca imaginei que eu me tornasse um psicoterapeuta, né, um terapeuta, enfim. Naquele momento, não. Naquele momento, essa dimensão de futuro não existia para mim. Eu estava sofrendo muito e queria aliviar minha dor, não é? Então, comecei a buscar. E aí encontrei, tive a graça, a glória de encontrar profissionais interessantes, importantes, sérios, e a minha busca também começou. E aí eu encontrei a macrobiótica nessa mesma fase, me tornei macrobiótico, aprofundei os estudos sobre alimentação. Explica o que é a estudo até macrobiótica. hoje. Oi? A macrobiótica, o que é especificamente, para as pessoas entenderem? É uma forma de alimentação vinda do Japão, mas baseada na medicina chinesa. A origem é lá atrás, mas ela se consagrou mais no Japão com o Jorge Oshawa, que divulgou para o Ocidente. Esse movimento aconteceu no século passado com Michio Kushi nos Estados Unidos e Tomio Kikuchi aqui no Brasil. São dois japoneses que vieram para a América para divulgar a macrobiótica. É uma alimentação baseada em cereais, em vegetais, em legumes, enfim, é uma alimentação que visa equilibrar o corpo humano e curar uma série de doenças. Entendi. E aí você foi estudando, e aí como foi que você se tornou psicólogo? Bom, a psicologia aconteceu muito mais tarde. Nesse período de autobusca, de autocura que eu estava buscando, eu passei por vários estágios e fui estudar psicanálise para leigos, para meu conhecimento. E ali, ao estudar psicanálise, eu comecei a entender o que é o trato com o ser humano que está em sofrimento. Eu comecei a ver o outro lado do terapeuta que podia ajudar as pessoas. E eu, ao terminar, foi um curso longo de 3 anos, todos os dias, tive grandes mestres. E quando eu estava concluindo o curso, eu descobri que um psicanalista, a psicanálise é um saber, e o psicanalista não era nem psicólogo e nem médico, podia até atuar como um terapeuta. Naquela confusão legal, se era legal ou não, mas eu descobri que era possível. E as pessoas começaram a me procurar como psicanalista. E assim eu comecei a atender, tendo outra atividade, outra profissão, não necessitando disso, mas de repente eu criei um grupo de pessoas que vinham se consultar comigo com o saber psicanalítico. Estudei Freud profundamente nesse curso, sou fã de Freud, apesar de também estudar outros teóricos, mas Freud marcou muito minha vida também, dando um conhecimento muito importante da criança, da infância, da adolescência, que a psicanálise traz esse conhecimento. E aparentemente as pessoas desconhecem isso. Então, chegou um tempo que eu precisei até interromper esse atendimento, porque eu estava colidindo com a minha atividade profissional real, né? Mas então isso nunca mais eu abandonei. Eu comecei a esporadicamente atender, mesmo fechando a minha clínica, porque era incompatível manter as duas atividades, porque a minha outra atividade comercial estava me exigindo muito, eu interrompi. Mas mesmo assim, eu nunca fiquei distante de atender as pessoas, porque as pessoas me procuravam. E às vezes eram chamados assim
lacônicos. Não, mas eu quero que você me atenda, né? Porque minha amiga ou minha tia, enfim, algum parente disse que só você resolveu, tal. Então, eu ficava até assustado diante desse só você, né? Muita responsabilidade, realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que podia ajudar. Então, eu nunca abandonei e atendi as pessoas e estou até hoje. Na realidade, um fato marcante aconteceu. Eu atendia uma cliente que chegou muito, muito doente, ela nem conseguia falar direito. A voz não saía, ela tinha um bloqueio. E eu comecei a atender, passaram-se 6 meses trabalhando com bioenergética, trabalhando a couraça muscular que havia na garganta dela e todo o corpo. Ela começou a melhorar, só que a mãe dela exigiu que ela interrompesse a terapia comigo, porque ela disse que eu não era um profissional graduado. Ela não abandonou, porque ela estava se sentindo cada vez melhor, ela manteve a terapia, mas aquilo me marcou. E eu raciocinei assim, para que eu tenha voz, para que eu tenha vez, para que eu tenha que realmente poder falar com autoridade, eu devo então você tem uma chancela, buscar a formação profissional. Então eu fui fazer psicologia. Fiz psicologia, me pós-graduei, pós-graduei em medicina chinesa na área de saúde, fui estudar homeopatia, fui estudar fitoterapia chinesa, fitoterapia brasileira, radiestesia, enfim, aí abri um campo enorme de possibilidades e práticas que eu faço até hoje na clínica, né? Procurando ajudar as pessoas a manterem, a se recuperarem e manterem sua saúde. Quando aquela mulher falou para você que só você, algumas pessoas falam, só com você eu consigo e não sei o que, não. Por que você acha que algumas pessoas acreditam assim, ser só com você que vai resolver algumas coisas? É porque, no caso específico de quem me indicou, foi uma pessoa que tinha transitado por todos os profissionais famosos da época, por todos os terapeutas. Era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira e ela não tinha problemas. Ela ia buscar o terapeuta onde ele estivesse, pagava o preço que quisesse. E ela não tinha tido resultados, né, no sofrimento dela. E felizmente comigo ela conseguiu ter alívio, compreender quem ela era, o que ela estava fazendo no planeta Terra, porque essa questão da materialidade, da espiritualidade é conflitante dentro da academia, não é? Quando você fala de energia numa faculdade, mesmo de psicologia, que tem o psi como primeiras letras, mesmo no psi, é um curso, infelizmente, que busca a materialidade, né? A praticidade, a objetividade, os testes. Não estou invalidando nada disso, mas fica numa polaridade, não é? E, enfim, os cursos acadêmicos, dificilmente eles incluem o espiritual nisso. Eu compreendo que não é fácil essa junção, mas eu não vejo hoje, neste momento profissional em que eu me encontro, como separar, né? Eu não vejo que o caminho seja a separação. O caminho é a junção, a humanidade compreender, e a Organização Mundial de Saúde já está se abrindo para isso, em que todos os cursos alternativos, as práticas alternativas, estão pouco a pouco sendo incorporadas como um projeto de saúde global, não é? Então, coisas como meditação, não é? Como relaxamento, como transmissão de energia, já é uma realidade autorizada pela Organização Mundial de Saúde, já foi validado, mas muito pouco praticado, né?
pelos profissionais em geral, porque a maioria dos profissionais positivistas, eles resistem, eles têm dificuldade de incorporar as práticas ditas espirituais, energéticas, vibracionais. E eu hoje me defino como um terapeuta vibracional, não é? Alguém que entende que uma das leis, não é? Que você mesmo no workshop presenciou, é uma das leis cósmicas, né? 7 leis, eu anotei, tá aqui. Então, não tem como você não identificar a vibração em tudo na nossa vida. Nós não podemos ser exclusivamente materialistas, nós temos que compreender a materialidade, mas temos que incluir a espiritualidade na nossa vida. Sem isso, não há salvação. Eu sei que a energia ela é mais para ser sentida, e eu venho aprendendo isso, do que ser entendida. Mas, as pessoas são mentais. E se a gente pudesse hoje definir, como que a gente pode definir energia? Como que você definiria para explicar para alguém, sem ser fazendo ela na prática, que a gente vai falar disso também, mas como que se define energia de uma maneira, em palavras, assim? Então, o conceito de energia foi até objeto de um dos trabalhos acadêmicos que eu fiz. Como conceituar a energia? Desde criança, quando eu olhava para o céu à noite, vendo as estrelas, eu sentia que existia algo especial. Eu não sabia definir intelectualmente, mas eu sentia. Então, aí que é o contrário do que você está falando, que a gente é mental e a gente só vai pela mente. Não, eu quando criança eu sentia e não entendia. Quando eu comecei a buscar o que era energia, efetivamente, eu notei que a energia, antes de a gente querer compreendê-la, a gente precisa senti-la. Mas é assim. Por quê? E por que é tão difícil para o mundo objetivo e acadêmico aceitar esse conceito de energia e a existência da própria energia? Porque você não consegue, em termos muito práticos, reproduzir as sensações em laboratório, não é? Dessa tal energia. Os mestres chineses entenderam a questão da energia sentindo. Você sabe, nas aulas, quando eu falo da órbita, como é que eles descobriram a órbita? Não foi através de uma construção teórica. Entendemos que existe uma energia que faz assim. Não. Eles, ao pé da fogueira, nas reuniões, quando eles começavam a meditar, esse processo meditativo fez com que eles percebessem um fluxo de energia no corpo, uma sensação, um fluxo de excitação no corpo. Ora, à medida que eles entenderam que esse fluxo de energia se reproduzia em cada um dos personagens que ali estavam, eles entenderam que era algo que existia no corpo humano, sem explicação. E nós estamos falando de mestres analfabetos, quando não havia escrita, lá atrás, nos primórdios da humanidade. Ora, e que não havia nenhum conceito muito claro da ciência em si, mas essa sensação desse fluxo de excitação era real, era no corpo. E aí eles começaram aí sim, a partir da sensação, começaram a fazer uma construção teórica sobre isso. E aí, disso surgiu o conceito de meridianos de energia, que é a base da acupuntura hoje, não é? E que funcionam. Então,
perceba que foi o contrário. Sim. Quais são os pilares do processo bioenergético, do conhecimento bioenergético? O primeiro deles é a autopercepção. Então, veja que nós não estamos falando de mente, nós estamos falando de percepção. Então você se percebe, aí o segundo pilar você consegue ter assertividade, e o terceiro pilar é você poder controlar isso, ter domínio sobre isso. Então você não fica um ser exclusivamente dependente de fatos externos que acontecem na sua vida sem que você possa controlar e dominar. Não, quando você se auto-percebe, você tem assertividade e você tem domínio sobre isso. Assertividade significa que é sim, sim, não, não. Não tem quem sabe, talvez. Porque a percepção é verdadeira, é sentida. Isso é fundamental para que você tenha saúde física e mental. Para todo mundo é isso. Por isso que está um caos, né? Porque assim, hoje em dia não existe a autopercepção. As pessoas não se sentem, não sabem nada de si. É porque, de novo, as pessoas, elas se projetam muito para fora, para o exterior. E ao projetar para fora, você bloqueia qualquer percepção interna. O interno fica muito nebuloso para as pessoas. Por que a gente ficou assim? E como é sofrimento, invariavelmente é mal-estar, é sofrimento, o corpo mesmo, desde criança, ele cria uma blindagem para você não sentir. E aí, o primeiro bloqueio que você faz é na respiração. E aí você respira muito pouco. Curto, né? Curto, só para sobreviver. Você tem débito de oxigênio no seu corpo e vai pela vida assim. E aí a couraça se forma, muscular, e você tem bloqueio em todos os anéis de tensão que foram estudados pelo Reich e que foram desenvolvidos depois na bioenergética pelo Lowen. E por outros seguidores também, mas esse na minha visão, são os grandes mestres e principais dessa terapia. O que é essa terapia? É a partir do corpo acessar a mente, e aí sim a mente, na compreensão do corpo, ela reverbera. Então mente e corpo ficam funcionalmente idênticos. O que acontece no corpo é o que acontece na mente, o que acontece na mente é o que acontece no corpo. Só que você precisa liberar esse corpo para poder realmente ter esse fluxo de excitação pleno, saudável. E veja, eu estou falando do fluxo de excitação, relembrando lá os mestres chineses lá atrás. Por isso que, na minha leitura, eu digo assim, que o processo bioenergético ocidental é realmente uma reprodução da órbita lá atrás, que foi descoberta pelos mestres chineses. Não tem 5 separação. 5.000 anos atrás, né? Exato. E até hoje a gente não consegue. E até hoje nós vivemos a ignorância disso, infelizmente. Não precisa de mais nenhum mestre descer aqui na Terra, né? Porque a gente já tem tudo aqui e não consegue colocar em prática. Temos tudo, felizmente, temos tudo disponível. Está disponível para quem quiser, como um grande mestre, Jesus falava, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mas, infelizmente, as pessoas, a sociedade em geral, está muito materializada e buscando tudo fora dela, né? E não consegue ter essa introspecção curadora. Nossa, isso é muito louco. E essa questão da gente buscar fora, por que você acha que a gente está tão... Porque assim, a dor é uma coisa que faz parte de todo mundo. Sim. Né? E hoje em dia, a sensação, né? Só dá uma sensação de que cada vez mais as pessoas estão mais insatisfeitas com dores, com coisas que não conseguem tratar. É um sofrimento e ao mesmo tempo uma projeção muito louca no outro, no trabalho, no filho, no marido, né? E tá um caos. Como é que a gente consegue, hoje, nesses dias, trazer um pouco mais disso pra gente? Porque as primeiras coisas que as pessoas falam assim, eu não consigo meditar, eu não consigo respirar, eu acredito em você, mas me dá um Dorflex, sabe? Assim, me dá um remédio e tal.
Por que é tão difícil a gente se aceitar? Aceitar o nosso corpo, aceitar as condições que a gente vive e não ficar só projetando naquilo. Porque eu sei que são padrões e crenças que a gente trouxe da sociedade como um todo. Mas que caos é esse? Que situação? Você entende que a gente vai melhorar isso? Que a gente está numa fase de todo mundo poder se acessar agora? Eu não sei, eu fico percebendo assim, tá todo mundo muito dolorido. E foi como você falou lá atrás, você foi se buscar pela dor, né? Todo mundo precisa ainda da dor aqui? Infelizmente, é uma dura realidade. Eu gostaria de afirmar para você que não seria necessário pela dor. Mas é difícil alguém que não tenha dor nenhuma sair da zona de conforto, não é, que a sociedade moderna oferece, e ir para uma busca de interiorização, de não consumismo, né, de saúde. É muito complicado. Pelo contrário, as pessoas buscam os vícios que a adoecem, não é? Isso tem origem lá atrás, na nossa infância. Tem origem quando você nasceu na Terra. Você vem para a Terra para viver uma vida de desenvolvimento, de crescimento, de prosperidade. Para isso que você nasceu. Só que você, como bebê, não sabe quem você é. E aí você precisa do outro. Você precisa primeiro da sua mãe, ou quem está fazendo a maternagem. Começa aí o drama humano, porque você é um ser totalmente carente, que não consegue sobreviver sozinho. O ser humano é praticamente o único animal que não tem condição de sobreviver sozinho. Se você larga qualquer bichinho, ele se vira. Ele vai buscar o alimento, ele vai encontrar alguém alguma coisa que o satisfaça. O humano não. O ser humano não, ele vai a óbito se você não tratar dele, né? Então, essa dependência do bebê humano é muito profunda, faz parte da experiência mesmo. O bebê não tem ainda um ego constituído, mas à medida que ele vai sendo educado, ele começa a criar um ego, que é uma parte organizada da nossa mente, que justamente está a serviço de estruturar o conhecimento. O grande problema é que os nossos pais, por isso que eu nas aulas falo que a vida familiar e social, elas estão muito imbricadas, juntas, porque dificilmente os pais não vão representar a cultura, eles são representantes oficiais da cultura dentro da sua casa. Então, por exemplo, a religião que você tem, a comida que você come, a filosofia que você desenvolve na sua casa é fruto de uma cultura vigente que influenciou seus pais e que eles tentam transmitir para você. E você não tem muita oportunidade, quando bebê e criança, de discernir se isso é bom ou mal, se você quer ou não quer, se você gosta ou não gosta. Isso é colocado para você como uma verdade. Goela abaixo, né? Goela abaixo, exatamente. Então, o drama humano começa aí. O seu ego vai sendo estruturado e a criança, quando quer... Porque a criança, segundo Freud, vive dentro de um princípio, que é um princípio prazeroso, um princípio em que o corpo dela não suporta dor. Então, ela sente uma excitação, a promessa de prazer para ela é muito estimulante. A criança é histriônica nesse momento. E quando ela não tem o prazer satisfeito a tempo e a hora, ela se frustra, ela cria trauma. E cada trauma que você tem vai marcar você para a vida adulta. Ou seja, naquela hora que eu queria tomar uma madeira e aí eu não recebi, não veio, já criou uma coração. Você já tem um dissabor. E isso vai criando sempre, e você percebe que quem vai trazer esse prazer para você é o outro. No começo é a sua mãe, né? Então aí está a origem dessa necessidade que o bebê, que o ser humano tem do outro. E também de agradar o outro, porque muitas vezes a cultura dos pais
é muito tosca e eles exercem uma repressão, uma censura. É muito não pode, não faça, não dá. E as crianças se magoam com isso. Quando ela tem que passar na fase da adolescência para a fase adulta, do princípio do prazer para o princípio da realidade, ela não consegue, não tem esse rito de passagem harmonioso. Daí a ruptura que existe do adolescente em relação à sua família e a dificuldade do adulto de atuar na sociedade. Nossa, é muito profundo isso. Extremamente. Gente, não, é porque você fica vendo assim, invariavelmente você vai ter que se tratar quando você é adulto. Porque você sempre tem, né, um ponto assim. E, ô Milton, eu queria falar um pouquinho, que a gente fala muito nas aulas, dos 4 pilares para a gente ter uma boa vida, né? Que eu sei que é muito do que você aplica. E uma das coisas que eu sei que eu te perguntei lá, por que você acha que a pessoa falou que com você dava certo? O que eu acho que algumas coisas que eu venho experienciando também assim, é porque você consegue entender a dor do outro pela sua dor, né? Assim, você teve uma dor, eu acho que o sentimento de compaixão se abre mais, né? Você consegue saber que o outro está num sofrimento, sim, né? E isso conecta mais do que não é você simplesmente estudou e você não gosta de ser definido como, né, uma linha, né? Você foi... Fala um pouquinho disso. Você pesquisou vem pesquisando durante muitos anos todas as linhagens, todos os grandes, sim, mestres, né? Faz uma grande pincelada e é isso que você coloca nas aulas pra gente, né? Sim, sim. Porque eu compreendo que o conhecimento, ele não pode ser limitado a um único viés, a uma única crença, a um único autor. Por mais brilhante que esse autor seja, eu entendo que o conhecimento, ele é multifacetado. Então, e muito acontece de um pesquisador pegar o conhecimento de um anterior e aprimorar até o conhecimento, não na contradição, mas sim na pesquisa. E então é fundamental, e essa minha visão faz com que eu visite todos os autores, todos os pensadores. Eu não me limito apenas, por exemplo, aos psicólogos em si, aos autores de psicologia. Claro, eu tenho muito apreço pela minha profissão, pela psicologia, mas eu entendo que nós temos que ter essa capacidade multifacetada sobre a realidade. Então, busquei isso antes da faculdade e todos os conhecimentos que eu entendia como verdadeiros, e toda teoria, na verdade, ela vai se provar se ela é boa ou não, como você mesmo afirmou agora há pouco. Quando na prática você percebe que ela está fazendo efeito benéfico para você, que você acabou de testemunhar, né? Então, não há o que discutir. Se você está utilizando uma técnica, não importa quem é o autor, não importa de onde ela veio, o que importa é que essa técnica está fazendo bem para você, está suavizando o seu sofrimento. Ora, então, eu, na minha experiência comigo, tudo que eu vi que era muito bom, que me ajudou, que me tirou de certas situações de desconforto, eu procuro aplicar e ensinar. Então, por isso que eu, desde o princípio do caminho, que deu origem ao conhecimento da medicina chinesa, da acupuntura, e toda essa linha de atuação em benefício da saúde humana, passando pela bioenergética, passando pela homeopatia, pela fitoterapia, acupuntura, né, dos meridianos de acupuntura, de práticas de meditação, de respiração, porque a base de tudo isso nós compreendemos a energia, não é? Uhum. E a energia, ela permeia tudo isso que nós estamos falando. Então, quanto mais nós entendermos o conceito da energia e nós treinarmos isso nos nossos corpos e no nosso dia a dia, certamente nós vamos nos sentir bem, mais saudáveis, mais felizes, não é? Porque quando você se sente saudável,
Você não precisa de nenhum estímulo externo para se sentir feliz. A felicidade, a alegria é um dom natural do bebê, da criança e do ser humano, né? Por que as pessoas são tão tristes? Porque aquele bebê já sofreu, não se curou, a natureza oferece oportunidades de cura. Só que pela sociedade doente que nós vivemos, desequilibrada que nós vivemos, o bebê e o adolescente, o jovem adulto não se cura. Então ele vai para a vida já adoentado e buscando em práticas externas a sua felicidade. Não vão encontrar. E o que eu percebo assim, é que as pessoas elas querem uma pílula para a felicidade ou para se curar, né? Que é o que acontece muito hoje com os laboratórios com remédio, né? Então você tem uma dor, você vai lá e estanca, você não tira a dor, porque ela, de uma certa forma, tudo fica armazenado, né, no nosso corpo, desde que a gente nasceu, né? Então, quando eu vou ao dentista, eu comento com o meu dentista que se ele vai fazer uma cirurgia na minha boca, ele precisa aplicar uma anestesia, né? Então, mesmo eu falando de energia, mesmo eu sabendo que existem técnicas na medicina chinesa de sedação, eu me submeto à anestesia que o meu dentista está aplicando em mim, porque em poucos segundos aquela anestesia vai fazer efeito, ele vai poder fazer para melhorar o meu processo bucal. Ok. Em casos de um acidente muito grave, porque o organismo fica totalmente mutilado, você precisa de um medicamento, uma morfina, uma sedação vigorosa, né? Enfim, dores intensas. Então nós temos que compreender que os medicamentos, eles têm a sua utilidade. Agora, o que eu combato, o que você está dizendo, que as pessoas devem compreender, justamente é o uso indiscriminado, o uso exagerado, o uso desnecessário, né? Então é isso. A moderna farmacologia, tal, ela tem o seu lado positivo. Nós temos que ver esse aspecto. Agora, o que eu oriento as pessoas que não abusem, né? Eu acho que isso é a orientação mais equilibrada que pode existir. Agora, sempre eu vou procurar primeiro trabalhar pela energia, para tentar sedar. Mas mesmo na minha clínica, quando eu vejo que a necessidade é muito intensa de um medicamento, não há por que não fazer também. Então a gente tem que ter uma visão... Um equilíbrio, né? Uma visão equilibrada, não radical, nem para um lado nem para o outro. Eu defendo firmemente o trabalho em energia. Na minha clínica acontece o alívio de dores todos os dias, não é? As pessoas entram com um nível de dor, eu pergunto de 0 a 10 quanto, é 10, muito máximo de dor, e sai com 0 de dor. Isso é uma realidade. Que bom, mas sem dúvida, muitas vezes se a pessoa não tem o recurso do acupunturista, não tem o recurso de trabalhar com a energia, ela vai ter que utilizar um sedativo qualquer. Mas, como eu disse, eu sempre incentivo a que primeiro se use práticas não invasivas e não medicamentosas em primeiro momento. E aí aqui a gente está falando de questões, né, tipo crônicas. Sim. E aí eu vejo pela vida mesmo, as pessoas reclamam, tem uma depressão como se fosse constante, né, de reclamar, de não estar tudo bem, estar insatisfeito. Agora, o que eu venho percebendo, até com base no que a gente vem fazendo, assim, é que é todo dia um pouquinho de fazer tudo isso de melhor pra gente, Sim. né? Então, assim, é você trabalhar os pilares, né, que eu queria Sim. que você falasse, porque, assim, são hábitos pequenos, né? Na própria medicina chinesa fala isso, são pequenas coisinhas que você faz que você pode ter uma longevidade. Sim. Só que a gente não se permite fazer isso, né? Porque a gente foge do que é bom pra gente, é uma coisa louca. Mas fala um pouquinho disso pra gente, desses pilares, e se a gente se aplica, porque você aplica, né? Sim. E aí funciona. Sim, 74 anos aí, vitalidade, exemplo. Exato. O que você está dizendo desses pequenos, grandes momentos é o conceito do Kaizen. É um conceito japonês
que também é inspirado em todo esse arcabouço de conhecimento oriental. O que é Kaizen? Significa, a cada dia, pequenos e constantes melhoramentos. A cada dia. A nossa sociedade, ela não entende isso. Somos adultos infantilizados. Ora, a criança, ela não tem paciência quando você pede para ela ter paciência de dizer, olha, agora não posso te dar esse sorvete nesse momento. A criança não admite, ela entra num processo de ansiedade. E os adultos que não se curaram na infância e na juventude são pessoas com idade, mas dentro desse padrão da ansiedade do momento, querem tudo para agora. E a vida humana não é assim, não é? Então, quando eu digo paciência e persistência a cada momento, todos procuram o meu consultório e falam, quantas sessões, em quanto tempo? Eu digo, olha, para não assustar que deveria ser para toda a vida, não é? Eu digo, olha, vai depender muito de como você reagir ao tratamento, não é? Como o seu corpo vai assimilar toda essa conquista. Mas é isso, o Kaizen é isso, pequenas e constantes melhoras a cada dia. Os fundamentos, também na minha leitura sobre a medicina chinesa, observando as leis dos escritos e das orientações dos mestres, eu observei que existem 4 pilares realmente muito importantes e que eu procurei, desde que eu compreendi isso há muitos anos atrás, procurei implementar na minha vida pessoal, profissional, familiar, afetiva. Eu percebi que nós não somos uma única pessoa o tempo todo. Então, eu me inspirei nos 5 elementos da medicina chinesa e nesses ensinamentos, que a partir desses 5 elementos, você pode ter de objetivo prático, não ficar na filosofia, né? Numa filosofia, qualquer tipo de nome que possa dar. Eu não gosto muito de nomear as coisas, porque a nossa mente humana ela é muito radical. Se eu te falar que eu gosto do amarelo, você vai imaginar que eu detesto o vermelho. E não é bem assim. Eu posso gostar do amarelo, apreciar o vermelho, não é? Ter um apreço pelo azul. Só que a mente humana ela não entende essa composição harmônica. Ela vai na polaridade, né? Ela vai em polaridades, ela quer as especializações. As especializações também ocorreram nos tratamentos, em toda a área de tratamento médico e também em todas as áreas de tratamento, elas são importantes. Só que a excessiva especialização fez com que desaparecesse aquele profissional de medicina que entendesse o ser humano como um todo. E esse é um profundo equívoco que se comete. Sim. O mestre chinês, quando ele olha para você, ele não vê o seu estômago, ou o seu coração, ou o seu fígado, não é? É claro, ele vai identificar onde é a sua fragilidade, mas ele vai tratar você organicamente como um todo. Ele vai procurar vitalizar todos os seus órgãos, todos os seus meridianos, equilibrá-los. É evidente que ele vai tratar do caso mais pontual, mas ele vai fortalecer também você como um todo. Então, assim, 5 elementos que eu procurei, na minha percepção, entender como é que eles poderiam atuar na nossa vida prática, do dia a dia. O primeiro deles, quando eu visualizo o elemento fogo na medicina chinesa, eu imaginei, a primeira coisa que me surgiu, e eu peço aqui licença aos grandes mestres de estar cometendo um grande equívoco, mas é a minha sensação e a minha percepção. Eu não fui procurar em livro nenhum se isso é correto ou não. É o meu sentimento sobre isso. Então, eu entendi que no elemento fogo na nossa vida,
é a nossa vida espiritual, que é o começo de tudo. Você é um ser espiritual. E como ser espiritual, você veio para a Terra para viver uma vida humana. Isso suscita grandes conflitos filosóficos. O jesuíta Teilhard de Chardin afirmou isso, e ele foi realmente muito combatido pela própria igreja dele. Por quê? Porque ele diz, nós somos seres espirituais numa experiência humana, não é? E é uma percepção fundamental isso. Eu entendo que Chardin estava correto neste conceito, porque é o conceito que bate com o meu sentimento, com a minha percepção. Então, no elemento fogo, eu imaginei o fogo do espírito, né? Essa imagem forte, yang, vermelha, assim, no sentido da energia. E na observação da medicina chinesa, quais são os meridianos que trabalham esse elemento? É o coração e o intestino delgado. Olha que coisa rica que é isso. O coração, na medicina chinesa, tem que estar conectado com o estado mente e espírito. Então, esse fundamento rege o coração. E o que o intestino delgado faz no corpo humano? Ele processa os alimentos para a produção de sangue. E é o coração que vai bombear esse sangue no corpo físico, desse ser espiritual que você é. São as correlações que eu fui fazendo. Com todo o respeito aos grandes mestres, posso estar falando algo que eles desaprovam, mas é o meu sentimento, né? E isso, quando você trabalha no ser humano, né, você vê que isso acaba ocorrendo. É algo muito importante quando alguém consegue entender que o coração tem que estar conectado com a mente e com o espírito. E a gente confunde muito quando todo mundo diz, siga o seu coração apaixonado. E aí o coração apaixonado é um coração doente, não é um coração saudável. O coração tem que estar ligado com o estado espiritual. Essa conexão é vital. E a gente desconecta dessa mente espírito e o nosso coração fica sofrendo, né? No sentido vibracional do termo. E aí a gente vai, eu fui em todos os outros elementos. Não quero te cansar, mas vamos é assim. fazer rapidinho a roda, vai, porque é interessante. Tá. Deixa eu ver se eu lembro. Então, o primeiro é o fogo, que está alinhado com a nossa vida espiritual. Exato. E aos órgãos do coração e do intestino delgado. Isso. Depois a gente vem para o elemento terra, que está ligado à nossa vida pessoal. E aos órgãos... O baço é o pâncreas e é o estômago. Baço, pâncreas e estômago. Isso, baço, pâncreas e estômago. E o elemento, a gente falou, o elemento é a terra. Depois a gente vem para o elemento metal. Metal, né? Que está relacionado à nossa vida profissional, à prosperidade. E pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso. Aí depois a gente vem para a água, que está relacionado aos nossos sentimentos, às emoções, afetiva, nossa vida afetiva. Aqui tem coisa a trabalhar. E aí está relacionado... Emoção o tempo todo. E emoção densa, emoção que machuca muito as pessoas, né? Porque se você não tiver a harmonização de todas essas áreas, você não consegue ter uma vida afetiva em harmonia, né? E em seguida... Não, calma os órgãos, rins e a bexiga. Bexiga e rins. E você vê que muita gente tem muitos problemas na vida e que mal na medicina tradicional nunca associa com o rim, né? Nunca. E na medicina na chinesa sempre, na acupuntura, sempre vai no rim, né? Claro. Porque está tudo lá. A humanidade em geral tem... porque o rim, ele é responsável pela nossa estrutura física, do nosso corpo quando ele está sendo criado. O yin do rim é que faz isso. E, na verdade, é a base material, a base que vai dar a nossa estrutura vamos dizer, de ossos, de coluna, né, de cérebro. Então, essa estrutura ela é fundamental e está no elemento água. Sim. Então, rim e bexiga. Então, você veja que o desequilíbrio, principalmente do feminino nesse ambiente, é muito gravoso, não é?
E aí depois a gente vai para o elemento madeira, que é o quinto elemento. Então, madeira, eu imagino, como é que a vida da família e da sociedade se constrói? Se constrói com a madeira, né? O elemento madeira material. Concretinho, né? Não é? Onde você faz a vida uma mais casa, social, um prédio, uma estrutura toda tal. São metáforas, né? Sim. Mas são importantes a gente conectá-las. E fígado e vesícula, não é? O fígado é responsável pelo fluxo suave da energia no nosso corpo, pela distribuição, porque ele trabalha regulando o sangue no nosso corpo. Sim. Então, ele originalmente, ele também vitaliza o espírito, né? A vida espiritual também está muito ligada. E no ciclo de geração, o elemento madeira, fígado e vesícula vão alimentar realmente o elemento fogo, que é o elemento do espírito, não é? Então, aí fica no ciclo, aí né? fica no ciclo de geração virtuosa da energia. Quando você se coloca, quando você entende que você é um ser espiritual, vivendo uma vida humana, a sua vida ganha sentido, passa a ter um sentido de existência. É, porque a gente sai dessa visão eu, né? A gente entende que a gente faz parte de um grande todo, que a gente é a natureza, né? Sim. Por isso que a gente está conectada com os elementos da natureza, claro, não tem como, né? Claro. Muito legal. Nossa, só daí já dá pra gente desenvolver, parar e pensar, né? Se harmonizar com os nossos órgãos, né? Sim. Porque o que eu percebo é que a gente não olha pra gente, não sente, né? O que vem de dor, assim. E para finalizar, eu queria que você falasse os 4 pilares de uma boa vida que você acredita que são muito simples, que eu também venho tentando colocar diariamente na minha vida, assim, tem feito efeito. Por isso que a gente fala disso. Muito bom, parabéns. Que são, fale. Os 4 pilares. Primeiro deles, o bom pensar. Está no topo de tudo. Por que bom pensar? Se você inicia a tua jornada no dia a dia, desde manhã, já acordando com um mau pensamento, certamente o seu dia vai ficar muito mais difícil. Então, o bom pensar é o princípio de tudo. Bom pensamento não é só se auto-enganar dizendo, está tudo bem. Não, você tem que dirigir, você tem que ter domínio sobre o seu pensamento, porque... Vai espirrar? Eu ia espirrar. Não pode espirrar. Fugiu. Tá. Porque assim, com o bom pensar, que existe uma diferença, né, entre o pensamento que você elabora, pela sua autopercepção, pela sua assertividade e pelo seu domínio do que você está sentindo no seu corpo, do que você ter pensamentos. De novo, nós temos que falar de um campo vibratório de energia, que é assim, o plano vibratório, o campo de vibração dos pensamentos da humanidade são muito densos, são muito negativos. Eles são medíocres, eles são da média para baixo. Por quê? Porque as pessoas vivem, mais da metade da população mundial vive no limite da sobrevivência, da miserabilidade. Essa que é a dura realidade que nós vivemos. A nossa sociedade humana, que é altamente tecnológica no momento, ela é extremamente narcísica. Então, ela não conseguiu, até hoje, é um grande fracasso de toda a sociedade global, ela não conseguiu trazer realizar essa promessa de uma vida harmônica, de uma vida próspera, de uma vida saudável para a humanidade. Então nós temos mais da metade da humanidade num limite de sobrevivência, num desespero total. Como é que essas pessoas estão pensando? Não precisamos fazer grandes esforços para imaginar que é um grupo de pensamentos muito densos e negativos. Então, se você não está no domínio dos seus pensamentos, vibratoriamente você vai receber esse conjunto de vibrações. E, de repente, você está mal-humorada, negativa, sem ter elaborado isso. Você recebe.
não é? Porque você não está em conexão. Fica vulnerável, né? Você fica vulnerável. E aí, então, o bom pensar é algo que a gente deve, né, exercer essa prática. O exercício não é só na academia, não. Esse exercício mental, ele precisa ser realizado. E não depende de ir em lugar nenhum. É você com você. É você em casa, é você no trabalho, é você no trânsito, é você onde você estiver. Você pode positivar. Então, eu recomendo que você dê bom dia para o seu dia, dê bom dia para você, dê bom dia para as pessoas, não é? Ah, mas eu não estou sentindo, não tem importância. Se force a dar bom dia. À medida que você fosse estimulando a exercitar, né, a repetição é a mãe do aprendizado. Então, quando você repete, você acaba criando o hábito. Isso é verdade. Um bom hábito. Então, o bom pensar é o início de tudo. Muito bem, estamos pensando bem? Já resolveu? Não. Tem 3 aspectos desses 4 pilares. Qual é o principal, o próximo aspecto? Sua alimentação. Acordou de manhã, falou bom dia, né? O que você vai comer de manhã? Não é? E a nossa alimentação matinal é dramática, não é? É extremamente reprovável o que se come de manhã em todos os lares da Terra. Então, há um problema muito sério de alimentação. Por quê? Porque nós, ao longo da nossa civilização, refinamos a farinha de trigo, beneficiamos o arroz, refinamos o sal, né? O açúcar. Né? Nós fomos refinando, industrializando, e o que parecia ser uma grande conquista, né, da civilização, da alta tecnologia, é, infelizmente, algo que vai nos adoecer. Né? Já está, né? É, claro. Né? Então, esse reaprendizado de uma boa alimentação, eu estou falando boa, não ótima, porque dentro de um equilíbrio. Né? E eu entendo isso porque sou filho de imigrantes italianos. Né? Eu tenho grande respeito pelos meus antepassados, pelo meu pai, minha mãe, meus avós. Foram pessoas carinhosas, de boa intenção, de boa índole, mas erraram dramaticamente nesse quesito. Então, quando alguém diz, eu vou seguir o que meu pai me ensinou, eu digo, não faça isso. Né? Não faça isso. Sim. Interdite o que seus pais te ensinaram e vá buscar o que é. Porque, volto a dizer, eles como representantes da cultura, eles não tiveram culpa, mas eles cometeram grandes equívocos no padrão alimentar, que se comete até hoje. Né? Então, esse é um grande estudo que eu faço há muitos anos, que eu venho realizando. Muito profundo, né? Muito, por isso que nos anos 70 eu pratiquei a alimentação macrobiótica, desenvolvi a associação junto com um grupo de pessoas, hoje ela não existe mais, mas foi um movimento que eu faria tudo de novo. Né? Claro que a macrobiótica era limitante, era limitada, porque veio do Oriente, onde não havia os produtos que nós temos aqui, e hoje eu faço uma alimentação onde tem frutas, onde tem cereais, legumes, vegetais, desse Brasil maravilhoso que nós somos. Né? O Brasil é o maior país do mundo nesse quesito, é o maior produtor de alimentos do planeta. O brasileiro tem que se orgulhar dessa terra. Sim. Entende? Então, na verdade, o que a gente vê é muito pouco orgulho do Brasil nas pessoas, orgulho saudável, não orgulho idiota. Então é assim, porque nós temos um potencial fantástico. E hoje, felizmente, a questão dos orgânicos está prosperando. Eu sou um incentivador, um buscador, um batalhador, dentro da minha pequena possibilidade, né? Mas eu divulgo para os meus alunos, meus clientes, no máximo que eles possam consumir produtos orgânicos. Faço isso na minha casa, faço no meu grupo terapêutico, você é testemunha disso, não é?
É possível, é viável, não é? Sim, é viável. Esse é o caminho, eu não tenho dúvidas. Né? E aí você tem que aprender dois fundamentos importantíssimos, que também estão grudados um no outro. Né? A separação é didática, é para que a gente possa marcar. É assim, é o bom movimento e o bom descanso. E é interessante, porque eu coloquei bom movimento antes do bom descanso, mas a gente precisa aprender a descansar antes de se movimentar também, não é? Que acho que descansar é só repouso, férias, né? movimento, repouso. E essa é a grande virtude. A sociedade humana não sabe repousar. Nós vivemos uma sociedade, como estávamos falando desde o início, que vai para fora, vai para fora, vai para fora. E eu repito, nada contra você ir para fora, mas se você souber ir para dentro também. Agora, minha querida, se você só for para fora, você não vai encontrar nada de importante, de mais importante. Claro que tem muita coisa boa no mundo todo, muito conhecimento, muitos lugares bonitos. Não tantos quanto o Brasil, viu? Mas, na verdade, porque o brasileiro ele não conhece o Brasil. O Brasil é lindíssimo, não é? E, às vezes, vai num recorte em outro lugar e acha que encontrou o paraíso e esqueceu que o paraíso ele acabou de deixar no Brasil. Eu não acho que nacionalidade seja algo que a gente deva ficar lutando, brigando por ela, porque é uma pobreza humana, né? Mas eu entendo que a gente tem que respeitar a terra que a gente nasceu, valorizá-la, dignificá-la, glorificá-la e fazer dela alguma coisa melhor. Nós podemos fazer isso, né? O brasileiro pode transformar essa terra numa grande nação. Ela vai ser, ela já está destinada para isso, eu não tenho dúvida também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que aprender, então, a repousar, a ter a atividade e ter o repouso. Não é nos fins de semana, não é na semana dita inglesa, né? Isso é bobagem. Eu não uso semana inglesa nunca, você sabe disso. Hoje é sábado, eu trabalhei até agora há pouco. Amanhã eu vou atender também, é domingo. No feriado, se for necessário, eu estou atendendo. E numa quarta-feira me permite ir ao cinema. Qual é o problema, né? Então, assim, você tem que ter liberdade diante disso. Aí os funcionários dirão, mas é porque você é um profissional liberal, você pode e tal, eu estou escravizado aqui. Não, se todo mundo pensar bem, você tem sim, você tem tempo no dia a dia. É que você não sabe administrar o seu tempo. É a otimização do tempo. Né? Você perde tempo em um monte de causas periféricas. Isso aqui, né? Que hoje em dia dominou as pessoas. Celular, tablet e tal. Desgasta muito, perde muito tempo, consome uma energia vital enorme e, claro, você vai chegar, tipo 18 horas de cada dia, densa, tensa, cansada, não é? Todo mundo relata para mim, eu atendo pessoas que trabalhou até as 17 horas, vem numa sessão comigo às 18, um jovem de 30 anos, ele está exaurido. E eu digo, mas por que essa exaustão toda, né? Detalhe, não aprendeu a descansar durante o dia todo, mesmo trabalhando. Mas como descansar? Eu tenho que fazer uma pilha de documentos. Sim, faça a pilha de documentos descansando, por que não? É possível, e eu ensino isso. E muitas outras coisas. A gente vê, pelo menos eu sinto ser tudo muito simples, né? É só a gente incorporar e ir fazendo devagarzinho. Mas é muito simples, é extremamente simples. Só que uma reprogramação, a mente humana, né? Complica, né? Essa complexidade. Nossa, tem muito pano para manga aí. Essa foi uma primeira parte de um pouquinho do que a gente pode conhecer do Milton. Convido vocês a conhecerem a aula dele, que é de terça-feira em Alphaville. Eu vou colocar embaixo aqui o endereço para vocês. Eu tenho falado muito para as pessoas que convivem comigo, que viram a minha mudança, que estão vendo. Eu quero chegar aos 74 anos com a vitalidade do Milton, fazendo muita órbita, chacoalhando muito. Eu vou chegar lá. Bom, obrigada, Milton, pela sua disponibilidade em poder falar tudo isso pra gente. Enorme alegria. Você está aqui com essa alegria que a gente está aprendendo a se conectar com ela, cada dia um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando, trazendo mais conteúdo e aproveitem aí da sabedoria que existe, como diz o Milton, que a informação está aí, né? A gente só precisa sentir ela, né? Exatamente.
Um beijo e até a próxima. Obrigada. Beijo. E aí você tem que aprender dois fundamentos importantíssimos, que também estão grudados um no outro, né? A separação é didática, para que a gente possa marcar. É assim, é o bom movimento e o bom descanso. E é interessante, porque eu coloquei bom movimento antes do bom descanso, mas a gente precisa aprender a descansar antes de se movimentar também, não é? Acho que descansar é só férias, repouso, né? Movimento, repouso. Essa é a grande virtude. A sociedade humana não sabe repousar. Nós vivemos uma sociedade, como estávamos falando desde o início, que vai para fora, vai para fora, vai para fora. E eu repito, nada contra você ir para fora, mas se você souber ir para dentro também. Agora, minha querida, se você só for para fora, você não vai encontrar nada de importante, de mais importante. Claro que tem muita coisa boa no mundo todo, muito conhecimento, muitos lugares bonitos. Não tantos quanto o Brasil, viu? Mas, na verdade, porque o brasileiro ele não conhece o Brasil. O Brasil é lindíssimo, não é? E, às vezes, vai num recorte em outro lugar e acha que encontrou o paraíso e esqueceu que o paraíso ele acabou de deixar no Brasil. Eu realmente não acho que nacionalidade seja algo que a gente deva ficar lutando, brigando por ela, porque é uma pobreza humana, né? Mas eu entendo que a gente tem que respeitar a terra que a gente nasceu, valorizá-la, dignificá-la, glorificá-la e fazer dela alguma coisa melhor. Nós podemos fazer isso, né? O brasileiro pode transformar essa terra em uma grande nação. Ela vai ser, ela já está destinada para isso, eu não tenho dúvida também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que aprender, então, a repousar, a ter a atividade e ter o repouso. Não é nos fins de semana, não é na semana dita inglesa, né? Isso é bobagem. Eu não uso semana inglesa nunca, você sabe disso. Hoje é sábado, eu trabalhei até agora há pouco. Amanhã eu vou atender também, é domingo. No feriado, se for necessário, eu estou atendendo. E numa quarta-feira me permito ir ao cinema. Qual é o problema, né? Então, assim, você tem que ter liberdade diante disso. Aí os funcionários dirão, mas é porque você é um profissional liberal, você pode e tal, eu estou escravizado aqui. Não, se todo mundo pensar bem, você tem sim, você tem tempo no dia a dia. É que você não sabe a administração do seu tempo. É a otimização do tempo. Né? Você perde tempo em um monte de causas periféricas. Isso aqui, né? Que hoje em dia dominou as pessoas. Celular, tablet e tal, desgasta muito, perde muito tempo, consome uma energia vital enorme e, claro, você vai chegar, tipo 18 horas de cada dia, densa, tensa, cansada, não é? Todo mundo relata para mim, eu atendo pessoas que trabalhou até as 17 horas, vem numa sessão comigo às 18, um jovem de 30 anos, ele está exaurido. E eu digo, mas por que essa exaustão toda, né? Detalhe, não aprendeu a descansar durante o dia todo, mesmo trabalhando. Mas como descansar? Eu tenho que fazer uma pilha de documentos. Sim, faça a pilha de documentos descansando, por que não? É possível, e eu ensino isso. E muitas outras coisas. A gente vê, pelo menos eu sinto ser tudo muito simples, né? É só a gente incorporar e ir fazendo devagarzinho. Mas é muito simples, é extremamente simples. Só que uma a mente humana, né? Complica, né? Essa complexidade. Nossa, tem muito pano para manga aí. Essa foi uma primeira parte de um pouquinho do que a gente pode conhecer do Milton. Convido vocês a conhecerem a aula dele, que é de terça-feira em Alphaville. Eu vou colocar embaixo aqui o endereço para vocês. Eu tenho falado muito para as pessoas que convivem comigo, que viram a minha mudança, que estão vendo. Eu quero chegar aos 74 anos com a vitalidade do Milton, fazendo muita órbita, chacoalhando muito. Eu vou chegar lá. Bom, obrigada, Milton, pela sua disponibilidade em poder falar tudo isso pra gente. Enorme alegria. Você está aqui com essa alegria que a gente está aprendendo a se conectar com ela, cada dia um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando, trazendo mais conteúdo e aproveitem aí da sabedoria que existe, como diz o Milton, que a informação está aí, né? A gente só precisa sentir ela, né? Exatamente. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Beijo.